Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Riogley Fagundes, hoje é dia 26 de dezembro de 2019. Na descrição você vai encontrar o link da matéria e aquele que você que curte o nosso canal, quer nos ajudar, quer dar uma força também, na descrição do vídeo tem conta bancária, você pode nos ajudar com qualquer valor. Gente, eu ia falar sobre esse assunto, né, sem matéria. Mas aí eu achei uma matéria interessante, pesquisando sobre o assunto, né, vendo aqui algumas coisas, alguns pontos, e eu achei uma matéria que corrobora justamente com o que eu tô querendo passar para vocês, que é sobre a questão do juiz de garantias. Eu vi muita gente colocando aí, o Bolsonaro nos traiu, o Bolsonaro fez, coisou o negócio lá, não vetou o juiz de garantia, o Bolsonaro agora não sei o que, começaram a esculhambar o Bolsonaro. O mal do povo brasileiro e de muita gente é esse, né? Primeiro, não entender como funciona a política e o pior de tudo, ter uma visão só no agora e não enxergar o depois. Esquece do passado, só enxerga o agora e não vislumbra o futuro. Não consegue perceber quando há uma jogada estratégica, não consegue perceber quando o presidente é pressionado. Eles julgam os fatos, mas não o que levam aos fatos e nem ao que os fatos vão levar. Vamos explicar para vocês isso já já, tá? Se inscreve aí, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Aperte o sininho das notificações, não se esquece. Para mim, Bolsonaro fez uma jogada estratégica, mas nós vamos entender isso daqui. Bem simples. Bolsonaro, o juiz de garantias e a chantagem do Congresso. Bolsonaro está pressionado em na questão do fundo eleitoral. Não sei se vocês estão lembrados disso. O recado do Rodrigo Maia já das pautas bomba. E esse negócio do juiz de garantia aqui já é um prelúdio, né? Mas vamos lá. O juiz de garantias, proposta de Marcelo Freixo, foi criado para diminuir o poder de juízes e promotores. Se você quer ficar com raiva de alguém, não é do presidente que você tem que ficar com raiva, não. É desse cara aqui que você tem que ficar com raiva. Nome dele, Marcelo Freixo. Ele é o idealizador da ideia. A proposta é dele. Então vejam só, se o presidente hoje, e vou explicar por que foi que ele sancionou já, mas se ele sancionou e esse negócio passou, é por causa que esse cara aqui, né, mancomunado com a turminha da oposição e do Centrão, criaram um ambiente no qual Bolsonaro não teve escolha. Mas vamos lá. Um soco no estômago moral de quem defende atuações como a da Lava Jato. Cadê aqui? Deixa eu só pular aqui rapidinho, que tem uma propaganda chata. Aqui. Bolsonaro vetou um monte de coisas, mas não esse trecho. Vejo muita gente falando que é exequível essa criação e que ela é inconstitucional. Sim, o STF deve barrá-la. Preste atenção, o STF deve barrá-la. Não por ser inexequível ou inconstitucional. Vai barrar porque a Associação dos Magistrados está indignada e vai entrar com ADI, alegando, entre outras coisas, a interferência aos três poderes. Entenda, vocês vão conseguir entender já. Vai barrar por corporativismo. Isso aconteceria com ou sem veto do Bolsonaro. Por que, isso aconteceria com ou sem o veto do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro vetaria, mas desceria de volta para a Câmara e a Câmara derrubaria o veto do presidente. Por isso, Bolsonaro resolveu antecipar as coisas. Não entendi, Gley. Antecipar o quê, meu filho? Simples. Se Bolsonaro veta, o que vai acontecer? Isso vai para a Câmara. Em fevereiro a Câmara voltaria e daria o processo para derrubar o veto. Depois que ela derrubasse o veto, os magistrados entrariam com a ação, com a ADI ali, como a gente já leu. E em seguida o STF ia lá, na boa vontade, derrubaria. Que a verdade é essa. Essa proposta não se sustenta. Por que Bolsonaro não vetou? Primeiro, ela não desce para a Câmara, já vai direto para o STF. Em outras palavras, Bolsonaro sancionou uma coisa que ele sabia que seria derrubada. Então por que ele não vetou? Porque há uma pressão do outro lado do Congresso.
O Congresso, gente, não conseguiu comprar Bolsonaro. O Congresso não conseguiu o toma lá da cá. Não teve o ajeitadinho. Não teve o passadinho na mão. O que eles fizeram? Se levantaram contra o presidente. Aí você quer culpar o Bolsonaro pelo seu voto errado em parlamentares que estão no Congresso. Se você não tivesse votado no Freixo e tivesse votado num cara decente, essa ação não estaria na mão do Bolsonaro e ele não estaria sendo pressionado e obrigado a sancionar. Só para começar, o pacote anticrime não teria sido destrinchado, exprimido e desnutrido ao máximo. Já começa daí. Então o presidente sancionou porque foi, primeiro, pressionado. Ou ele faz isso, ou os caras incorrem no impeachment dele com pautas bombas, né? Ou ele aceitava, mas sabendo que o STF seria obrigado a derrubar isso aí. Então veja só que ele sancionou uma coisa, mas que no fundo ele já sabia. É uma jogada de mestre, de xadrez. Você perde uma peça aqui para você dar checkmate ali. É que nem xadrez. É que nem jogo de dama. Quem já jogou dama? Quantas vezes você não pegou uma pecinha sua, colocou ali pro cara vir pá, e você depois pá, levar quase todas as do cara? Foi a estratégia do Bolsonaro. Falou, cara, eu vou perder essa aqui, eu vou me ferrar nessa. Mas não tem problema. O STF derruba. Os magistrados vão entrar com a DI, tá? Continuando. Estamos em um jogo de xadrez. Bolsonaro está claramente sendo chantageado pelo Congresso. Ao não vetar, no meu entender, fez uma jogada que me parece estratégica, mas não dosou as consequências. As consequências aqui é a opinião popular. Muita gente não consegue raciocinar além dos fatos presentes, como eu falei para vocês agora. Esquecem do passado, veem só o presente e não olham para o futuro. Sem contar os muitos disfarçados, que nós temos que prestar atenção nisso aí também, os muitos disfarçados de bolsonaristas que estão tocando lenha na fogueira para dizer assim, ó, estão deixando Bolsonaro... E na verdade o cara nunca foi eleitor do Bolsonaro. É só uma estratégia para dizer que tá... Ó, tá vendo? É mais um que não apoia mais o Bolsonaro. O cara nunca apoiou o Bolsonaro. Mas agora... Ai, agora eu me arrependi de ter votado no Bolsonaro. Eu me arrependi. Ai, o Bolsonaro me decepcionou. O Bolsonaro, vou contar tudo pra minha mãe, meu Deus do céu. E aí começa aquela choradeira, né? Desses bolsotraíras aí que dizem que são Bolsonaro e não são. E aí o povo, realmente, o pessoal tá deixando o Bolsonaro de lado. Não é. São os traíras que nunca, né? Mas enfim, mas tem aquelas pessoas que são bolsonaristas, mas infelizmente não conseguem entender como funciona o mecanismo da política. E acham que o presidente tem todo o poder de fazer o que quer e quando quer. E não percebem que quem é que pode derrubar o presidente da República hoje, gente? Quem pode? O Congresso. O Congresso Nacional tem a faca e o queijo na mão. Infelizmente, nós temos um Congresso hoje que é a maioria corrupta. Continuando. É preciso que ele entenda que muitos do que o apoiam não o apoiam incondicionalmente. Ou seja, pessoas apoiam mais ou menos. Nem todo mundo apoia ele entendendo os fatos. Ele precisará reverter esse jogo rapidamente. O pior é que terá que fazer isso vetando ou não o fundo eleitoral. Outra bomba soltada no colo dele. Outra malandragem do Congresso. É por isso que eu falo, gente. Não adianta você exigir do presidente quando você elegeu um bando de pilantra no Congresso. Se vetar, reverte o jogo com a opinião pública e vai cair no Congresso. Ou seja, vem aí se ele vetar o fundão eleitoral, o Maia cumpre a promessa, a ameaça, a ameaça das pautas bombas que vão incorrer o governo Bolsonaro no crime de responsabilidade fiscal, que gera o impeachment. O presidente ficará literalmente refém deles. E é um poder que o Congresso infelizmente tem. Infelizmente o Congresso tem esse poder. Agora, se não vetar, vira aliado do Congresso e será derrotado pela opinião pública. Eu não queria estar em sua pele, mas nós como apoiadores podemos ajudar. O Congresso não pode governar o país.
Ele não foi eleito para isso. E aí encerra a matéria. O que o Congresso está fazendo, gente, é forçar um governo congressista. É forçar um governo de parlamentares. Bolsonaro tem as ideias certas, o desejo certo, o único problema, o que ele não tem é a escolha do povo certa pelos parlamentares. Foi isso que ele não teve. Você vê o Rodrigo Maia ameaçar o presidente. Se ele vetar isso aqui, eu tenho pauta bomba, eu tenho 3 pautas bombas aqui para ele que vão incorrer ele. Quer dizer, é a clara ameaça. O cara ameaçou literalmente o presidente. O presidente foi numa live e falou: gente, o que eu faço agora? Se eu vetar, os caras vão criar um sistema, vão soltar as pautas bomba e eu vou incorrer no impeachment. Vocês querem que eu incorra no impeachment? Tudo bem, eu veto. Vocês estão entendendo? A mesma coisa foi esse negócio da garantia, do juiz de garantia. O cara, o Bolsonaro, ele usou a cabeça, ele falou: cara, se eu vetar isso aqui, o povo vai aplaudir. O povo vai aplaudir. Se... Ih, deu... Aqui, pegou. Se por acaso eu vetar, o povo aplaude. Porém, o Congresso vai armar pra cima de mim e eu tô ferrado. Lá se vai o meu mandato por água abaixo. Se eu não vetar, o Congresso pisa no freio. A opinião pública vai me castigar. Só que tem um detalhe nessa história. Ao não vetar, ele não... como se diz? Esse juiz de garantia não vai vigorar. Então ele pensou: cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou sancionar, porque eu sei que lá na frente os caras vão derrubar. Porque não passa, não tem como. Então ele fez aquela jogada. Eu vou me prejudicar um pouco com a opinião pública, mas eu sei que o que eu vou sancionar aqui, lá na frente vai ser derrubado. Ou seja, não vai vigorar. Pelo menos eu me mantenho firme aqui. Eu continuo trabalhando. Entre aspas, tecnicamente eu fiz o que o Congresso queria, quando na verdade eu já estava de olho na frente que seria derrubado. Ou seja, seria vetando ou não vetando, a coisa iria por água abaixo do mesmo jeito. Se ele vetasse, o Congresso derrubaria o veto, ia para o STF do mesmo jeito, só que se prolongaria mais tempo esse processo. Então o que o Bolsonaro fez? Sancionou. O negócio agora vai para o STF, porque a Associação dos Magistrados vão entrar com a ADI e o STF não terá outra escolha a não ser derrubar. Resumindo, no final de tudo, não vai valer de nada esse negócio do juiz de garantia. Vai deixar de existir. Aí eu pergunto para você, o que era melhor? O presidente vetar, o Congresso ir lá, soltar as pauta-bombas, derrubava o presidente da República, me diz, derrubava o presidente da República, depois essa porcaria era derrubada pelo STF, nós perderíamos o presidente por nada. Então foi melhor, na minha opinião, ele sancionar, porque evita a tentativa do seu impeachment, é um desgaste a menos, e lá na frente o STF derruba do mesmo jeitinho. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou explicando para vocês. É preciso a gente entender. Agora ele está pressionado nessa aqui do fundo eleitoral. E eu sou sincero a vocês. Entre o presidente ser impeachmentado pelo veto, eu prefiro que ele não vete. Eu prefiro que ele não vete. A ideia era vetar. Mas se é para mim ver o presidente ser impeachmentado por causa dessa corja aqui, eu prefiro que ele sancione, aguente as pontas e nós brasileiros, em 2020, aprendamos a votar e fazer uma base decente, aliada do governo, e em 2022 a gente dá um pé no fiofó dessa turma que tá aí e colocar a gente nova. Vocês estão conseguindo entender? A culpa, gente, dessa lei passar não é do presidente. Você quer criticar o presidente? Critique Marcelo Freixo.
Bolsonaro só ficou nessa saia justa porque Marcelo Freixo criou esse projeto. Se Marcelo Freixo não criasse esse projeto, o presidente não estava na saia justa. É por isso que eu falo para vocês, essa turma da esquerda não fazem outra coisa na vida, a não ser criar projetos que dificultem a vida do brasileiro e a governabilidade do nosso presidente. Mas nem todo mundo consegue enxergar isso, porque nem todo mundo sabe como funciona a política brasileira. Tem muita gente que atribui poderes e ações ao Bolsonaro que não são deles, que são, na verdade, do Congresso. Mas o presidente é quem paga. Por isso que a gente precisa entender. Gley, mas você está falando. Vai aí na internet, pesquise a função. Já falei sobre a função dos 3 poderes aqui em um vídeo há tempos atrás. Expliquei a ação de cada um, qual pode prejudicar o outro, de que forma pode prejudicar. E essa aqui é uma dessas formas. Essa é uma das formas que o Congresso hoje tem para... hoje o Congresso não tem tomar lá da cá, não tem negociata, não tem vai e vem, não tem esse negocinho, não, Bolsonaro, tudo bem, você pode vetar esse, que você dá isso aqui para nós, você veta, não tem. Então o único jeito que eles têm hoje para continuarem ali é pressionando o nosso presidente. Nós votamos em um homem honesto, mas esquecemos que votamos em um monte de pilantra. E eu pergunto para você, um sozinho vai dar conta de todos esses aqui? Sem o apoio do povo? Vocês querem que isso mude? Tira o traseiro do sofá e da cadeirinha e vamos para as ruas. É só assim que essa... o lemar a gente sai pau. Então fique sentadinho e não reclame. Esse é o mal do brasileiro, reclamar e não fazer nada. Se o povo brasileiro chegasse naquele congresso ali, fechasse ele e dissesse, vocês só saem daqui de dentro agora. Quando vocês fizerem o que a gente quer, a coisa mudava. A coisa mudava. Mas o Brasil não tem coragem de fazer isso. Tem coragem de reclamar, mas não tem coragem de agir. Canal Brasil Notícias.